Você tentou se matar de que maneira? Jovens, adultos, homens e mulheres. Treinar a pontaria é um esporte popular em vários estados americanos. A guerra contra o narcotráfico na Bolívia e na Colômbia. Quando eu penso que a cada 4 segundos uma pessoa suicida no mundo. Quando eu penso que a maior parte do dinheiro do planeta vai para a indústria de armamentos. Quando eu penso que o negócio mais lucrativo do mundo é o tráfico de entorpecentes, eu penso que o mundo está doente. Today we don't have peace because there's too much of greed and not enough compassion. Everybody is greedy, they want to grab more and more and more. They're never satisfied. Sem policiamento, a violência se espalhou. Ontem à noite, pelo menos 2 ônibus foram incendiados na Grande Vitória. Muito difícil uma pessoa não ter uma sensação de que o perigo está à nossa volta, rondando a nossa casa, o nosso bairro. Fazendo uma análise histórico-antropológica, nós vemos a ascensão do Levante antigo, a Síria, a Babilônia, que alcançaram o máximo e depois houve o grande declínio. As glórias de Cleópatra, a decadência. Surge o Império Romano nos pântanos e em breve o mundo treme sob a pisada das legiões. E depois a devastação, a queda do Império. E se nós avançarmos nessa marcha, através da história da Idade Média, veremos a ascensão e a queda. Tudo por uma razão, porque a grande problemática é o ser humano. Olhando a história humana, em qualquer filme que você assista de época, você percebe o quanto a gente já foi bárbaro, o quanto a gente já foi mau, o quanto a gente foi perverso. Hoje, quando a gente vê a barbaridade e se indigna, isso não mostra que a gente está atrasado, muito pelo contrário, mostra o quanto a gente já evoluiu e que aquilo que era feito como natural, hoje é tido como trágico, como bárbaro, apesar de ainda acontecer. O Dr. Rolumei, em uma obra fantástica, estabelece que a tradição desapareceu. E a tradição são raízes. Não podemos viver sem nossas raízes, nos tornamos parasitas. Depois o individualismo. A tecnologia moderna nos tornou individualistas através da comunicação virtual. E o consumismo, como sendo uma fuga para a aparência, porque não suportamos olhar-nos a nós mesmos no espelho da consciência. If we have very high expectations and we want too many things in life, and when we don't get it, we get disheartened. And so, that's where all the conflicts begin, with the individual. É muito comum hoje em dia a gente ver as pessoas culpando pais, mães, situações familiares de um modo geral por suas angústias, medos, incoerências e inconsistências. Mas isso sempre tem a ver com como eu reajo às coisas e não como as coisas chegam até mim. O pensador Vygotsky, no início do século XX, ele percebeu que o sujeito, o ser humano, ele se forma, nasce pela linguagem, começando na família, depois na escola, depois na sociedade e incorpora na sua vida. E como entra também num processo de banalização, você às vezes não percebe que em nós contém os impulsos negativos, né? E esses impulsos negativos guardados, às vezes reprimidos, como diz a psicologia, eles se tornam impulsos que poderá potencializar a violência. Se já de casa eu não consigo estabelecer vínculos saudáveis, obviamente que a tendência é que por um efeito dominó eu leve essa incapacidade de vínculos saudáveis para o trabalho, para a escola,
para a universidade, para a minha instituição religiosa e para a sociedade. Ou seja, o mal-estar que eu tenho, eu reverbero na humanidade onde quer que eu esteja. Do mesmo modo, o bem-estar que eu tenho dentro da minha família reverbera para a humanidade, isso que eu sinto, isso que eu aprendi a viver. A paz é o ambiente propício para que o conflito possa ser exposto. E o conflito é natural. Eu tenho interesse, a outra pessoa tem outro interesse. Eu tenho uma visão, ela tem uma outra visão. Eu quero seguir um caminho, ela quer seguir outro. Sem o clima da paz, fica difícil trazer isso. E o ser humano não se dá conta que ele é carregado de impulsos de violência. Ele não, a linguagem não o torna violento imediatamente, mas deixa ele cheinho, abundante, para que a possibilidade da violência se faça através dele. As nossas cantigas de ninar uma criança. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Ou seja, um grau de violência numa cantiga de ninar, para ninar a criança. Esse é o lado mais frágil de uma das maiores tragédias humanitárias deste século. A corrupção que rouba dos brasileiros mais de 40 bilhões de reais por ano. Depressão é um problema seríssimo. A Organização Mundial da Saúde calcula que a partir de 2020 vai ser a maior causa de absenteísmo no mundo. Todas essas crises que a humanidade tem vivido hoje, sejam essas crises dos migrantes, sejam as crises políticas, ainda ideológicas que a gente tem visto, elas são a prova de que o mundo está se refazendo, de que o mundo está tentando passar sua história a limpo e que certas práticas ou certas instituições ou certos valores não são mais compatíveis com o mundo que nós estamos forjando. Então é natural que, para que o novo venha, o velho se destrua. E nesse processo há hiatos históricos e sentimento de desespero, sentimento até de pensar que nós estamos nos desencaminhando. Na verdade, nós estamos nos reencaminhando. Então não é uma crise de ação, é uma crise de valores. Então, se nós não assumimos determinados valores, incluindo o da imortalidade da alma, se esses valores não forem resgatados, nós vamos continuar no abismo. As estatísticas são alarmantes. E vejamos que não se tratam de problemas de solução difícil. Você pensar que a fome pode ser resolvida simplesmente você separando o que não vai comer e tendo um mecanismo de distribuição para que isso chegue a quem está passando fome. Então, qual que é o óbice? É técnico? Não. O óbice é gigantesco. Ele se chama egoísmo. And that is where we are with the world today. 51% are, enjoying good life and lots of good things, but 49% are living in barrios and poverty, and they don't know where the next meal is going to come from. So there is that big disparity. And as long as we have those kinds of disparities in society, peace will become more and more difficult. Mesmo porque não pode haver uma paz externa se não houver uma harmonia interior. Quando a Gandhi perguntaram qual era o caminho da paz, ele respondeu que a paz não tinha caminho, era o caminho. É necessário, como evocou Jesus Cristo, eu vos dou a minha paz. E ao desdobrar o pensamento de paz, ele fez um paralelo, não como o mundo nola dá. Equivale dizer que a paz do mundo é a paz do pântano, a água tranquila na superfície e a podridão embaixo. A paz do Cristo, que é a mesma paz que Gandhi distribuiu pelo mundo com Martin Luther King Jr. e outros, é esta harmonia que transcende do interior e, à semelhança de um bálsamo, modifica as feridas externas da humanidade,
estabelecendo uma linha de comportamento harmônica entre todos os seres da Terra. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Eu diria que a religiosidade é a base para o caminho da paz. Sem a religiosidade, que é diferente de religião. Porque religião é templo, é hierarquia, é conjunto de dogmas, é teologia, é um conjunto de regras, ainda que não escritas. A religiosidade não. A religiosidade é um fenômeno interior. A religiosidade é o tamanho da minha conexão com Deus. A qualidade e o tamanho da minha conexão com Deus. É uma experiência íntima. Isso é religiosidade. Nós pensamos que sem uma conexão com Deus é difícil partir para uma ação na paz. Porque vai faltar combustível. Quem sustenta isso é Deus. A nossa conexão com Deus nos dá a fonte que vai nutrir, que vai nos guardar, que vai nos amparar nessa ação no bem, nessa ação pela paz e na paz. Nós, de fato, ecoamos o que tem na nossa intimidade. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, ser honesto comigo e reconhecer que tem um conflito, porque eu acho que o maior problema hoje, um deles, as pessoas não reconhecem que tem fragilidades, que tem conflitos, que tem ódio, que tem inveja, que tem sentimentos ruins. As pessoas não acolhem a própria sombra e projetam nos outros. Então você é que é mal, você é que é ruim, você é que é invejoso, você é que é egoísta. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho isso em mim e não me culpar nem me destruir por isso, mas me aceitar, me acolher, me compreender, cuidar de mim e amadurecer a minha vida, eu vou continuar reverberando o que tem de mal em mim. Percorrer nesse caminho da paz, só quem vai nos dar a condição de construir a possibilidade da gente fazer essa trajetória, esse caminho, é a educação com E maiúsculo. Não é educação que é confundido, mais das vezes, com a formação intelectual, que é a instrução. Nós podemos nos instruir e ser profundamente perversos. Well, how you react to each other, how you talk to each other, how you respect each other, what kind of relationships we have, all of that makes a difference in creating that peace. Então esse nosso sonho de paz está a fluxo, convidando-nos para viver intensamente essa fraternidade que há de tornar-se real quando nos tolerarmos uns aos outros, quando dermos ao outro o direito de ser como é, amando aquilo que ele é e não aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, que é a nossa projeção do conflito para que o outro resolva o que nós não conseguimos. A primeira etapa é eu preciso diagnosticar e reconhecer. Eu tenho tudo isso, essas fragilidades que todo ser humano tem. Mas isso não me define, eu não sou só as fragilidades, eu também sou as potências, eu também sou as possibilidades, eu sou aquilo que eu construo quando eu apenas não me permito ficar preso no que aconteceu e opero mudanças significativas na minha vida. Então a educação vai dar os valores absolutos da vida para aquele que é intelectualizado ou não intelectualizado. Mesmo que não tenha nenhuma intelectualidade, mas se tiver educação, terá valores. Então essa pessoa se tornará uma pessoa boa, uma pessoa mais humana, mais generosa, podendo ser mais bondosa, mais fraterna, carregada desses valores. A instrução por si só, ela não tem competência para tornar uma pessoa mais bondosa, mais gentil, menos violenta. No ano 2000, a Unesco teve a ideia de mandar ao mundo uma fórmula para a paz. Era uma fórmula simples.
Se os governos obedecessem a 6 itens, a paz terrestre se faria. O primeiro item é: preserve a paz. Onde você encontrar a paz, preserve. Não a destrua. Segundo, não aceite a violência. O indivíduo é violento, ok, mas eu não aceito a violência dele. E então vai de etapa a etapa, seja tolerante. Preserve a terra, ame a terra, redescubra a solidariedade. O que equivale dizer que em alguma época nós fomos solidários, mas hoje nós somos solitários. E o último item é: ouça para compreender. If we look at each other as human beings, whatever our color or race or nationality, we are all human beings, we are all aspiring for the same goal. We may look different, but that's beautiful. If everybody looked the same, it would be so boring then. So we should accept that, and we should, incorporate that in our understanding. Há 2 anos, esse grupo de brasileiros, que já tem projetos de caridade em Campo Grande, decidiu procurar um país onde as crianças também precisam de ajuda. Nós buscamos qual a região mais pobre do mundo, do planeta. Carlos apadrinhou uma das meninas. Ele escolheu essa pequenina de 4 anos. Ela tem 4 irmãos órfãos de pai e mãe. É assim, pela internet, que as crianças foram apadrinhadas por brasileiros. Na página da Fraternidade. Olha que história fantástica! Um belo dia, um casal apaixonado acorda e decide largar tudo para correr atrás de um sonho. Largar tudo mesmo. Emprego, casa e sair pelo Brasil para se transformar em caçadores de bons exemplos.